Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizada aqui na Palhoça, Santa Catarina. Esta noite faremos uma palestra baseada no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas antes vamos fazer uma oração, como abertura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Com essa oração, damos por iniciada essa palestra, que possamos alcançar os nossos objetivos na noite de hoje. Vai ser baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, itens 29 e item 30, sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre abreviar sua vida, por consequente, a suicídio intencional, se não de fato. Então aqui ele está procurando, uma forma de se matar. Mas, no caso, como é uma guerra, é um campo de batalha, outra pessoa provavelmente vai matá-lo. Não deixa de ser um suicídio. Indireto, mas é um suicídio, É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Vai romancear, tornar mais belo essa morte, que é um suicídio. Mas que no fundo não deixa de ter a sua gravidade perante a lei de Deus. E esse ato que ele acha que é um ato bom, de favorecimento a uma guerra, numa guerra, Você está defendendo o teu país. Na verdade, ele poderia até fazer de outra forma essa proteção ao seu país, defender o país, que não numa batalha. Perde uma oportunidade. Porque o São Luís coloca aqui ainda, que é o guia mentor de Allan Kardec e a pessoa que está falando da mensagem. O verdadeiro devotamento, que é uma virtude, consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Para buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação, que a gente já colocou antes, Na questão 30, então não deixa de ser um suicídio. Mesmo que ele faça um ato de bondade, um ato bom, é um suicídio. E perde o mérito, e perde a ação, No item 30, já é outra visão, É outro ângulo. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, a quem não tem intenção de se matar, simplesmente salvar a vida de alguém, sabendo de antemão que sucumbirá, uma água gelada, um rio muito caudaloso, muito violento, que ele se jogue para salvar alguém, pode o seu ato ser considerado suicídio? Porque ele está expondo o corpo físico dele. Ele está expondo a sua existência. A sua vida não, porque não tem, a vida não se extingue, A vida é única. As existências são várias. Então aquela existência, aquele momento, daquela existência dele, ele estaria colocando em xeque, em perigo. Aquela experiência que ele passaria, estaria colocando em perigo. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova
da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Aqui é uma questão de uma virtude, né? Na verdade, são duas virtudes, que é o devotamento e a abnegação. Essas duas virtudes, elas vão além da simples ação. Até o Cosme Massi, que é um estudioso do espiritismo, né, e palestrante, coloca que segundo que são, pela filosofia, tem três tipos de ações, né? Ação moral, amoral e imoral. Na ação amoral, é aquelas ações que nós todos os dias fazemos. Todo dia fazemos. Vamos trabalhar, ou aquela pessoa que vai no supermercado comprar algo, ou a pessoa do supermercado está vendendo porque quer ganhar dinheiro, e ele está comprando porque quer matar a fome, o trabalho. Tudo isso são ações amorais. Elas são importantes. E tem as ações morais, que são essas ações, no caso aqui colocadas, a abnegação e o devotamento. Porque elas não têm interesse nenhum. A virtude, porque são virtuosas. As ações morais são virtuosas. Já diferente das ações imorais, né? Que na verdade realmente são ações fora das leis de Deus. É o mal que a pessoa quer e faz o mal pelo mal. Mas nas ações morais são ações virtuosas, que as pessoas fazem, o espírito faz aquelas ações, seja eles encarnados ou desencarnados, sem esperar nada de volta, sem interesse pessoal nenhum. Aí ele coloca mais aqui na frente, né? No Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, sobre essa questão do devotamento e da abnegação. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. E encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então aqui ele já coloca até a questão da caridade. Mas o devotamento e a abnegação, eles têm essa característica de ser uma prece, porque todo momento que nós reencarnamos, nós temos ações para serem feitas. Temos experiências que passamos. Normalmente, como ainda somos espíritos imperfeitos, sofremos por elas. Estamos vinculados à matéria, que não é algo estável, está sempre se modificando. Há um corpo que adoece, envelhece. Dependemos de saúde e às vezes adoecemos. Para nós trabalharmos, precisamos de trabalho, de moradia. Então, estamos vinculados a essas vicissitudes, essas dificuldades que são inerentes à matéria. Mas que quando nós reencarnamos, nós já sabemos por muitas das experiências que passaremos. Em relação à família que constituiremos, esposa, esposo, filhos, aqueles espíritos que estarão vinculados a nós. E como espírito imperfeito que somos, cometemos muitos delitos, muitos erros, ainda somos muito vinculados aos vícios, bem poucos às virtudes. Mas se nós passarmos por essas experiências resignadamente, com devotamento e abnegação, sabendo que temos que passá-la, exercer essa função de pai, de mãe, de filho, de trabalhador, com devotamento, fazermos aquilo por fazermos, aprendermos a fazer aquilo ali, exercermos aquela função com devotamento, tendo as leis de Deus em nosso pensamento, em nosso sentimento, a cada momento dessas ações que fizermos, fazemos sempre o bem,
com alegria, com vontade, com interesse, realmente é como se fosse uma prece. E Deus nos enviará guias, mentores, espíritos, nossos amigos, que nos favorecerão, nos ajudarão a passar por aquelas dificuldades. Como no primeiro momento do 29, né? Aquele espírito, ele não está legal, não está passando resignadamente aquelas dificuldades que ele tem, seja uma doença, seja a perda de um emprego, a uma separação, casal, né? Separou, uma frustração amorosa. Então, ele não está sendo resignado. Então, ele sofre, procura um meio de sair desse mundo, dessa experiência. E acha que é através do suicídio e procura uma forma mais romântica, mais bela, para assim fazê-lo. No segundo caso, a pessoa vê uma dificuldade e ele expõe sua própria vida, sua própria existência, né? Sua própria existência, para salvar aquele que está sofrendo aquela dificuldade. A gente pode colocar até em outro caso muito mais grave, né? Que é o caso de uma pessoa que você sabe que é um bandido, que é um assassino, e que você vê ele passando, se afogando num rio. E você sabe que ele, quando sair dali, ele vai continuar fazendo mal. Você deverá salvá-lo? Os espíritos nos colocam dentro dessa questão do devotamento e da abnegação. Se nós pudermos, nós devemos salvá-lo. Porque não é só salvá-lo da morte que nós estamos ali, mas também que naquele momento ele pode se arrepender daqueles atos que tenha feito. Porque ele está quase a sucumbir. A sua existência está indo quase. Nos seus últimos momentos. Então lhe vem à mente toda a vida dele. E ele pode, no momento, se arrepender. Então, no seu futuro, como não houve essa chance de mudar, e a sua próxima reencarnação vai ser de muita dificuldade. Até o seu próprio momento na espiritualidade vai ser de muita dificuldade. Mas se naquele momento ele se arrependeu, nós pudermos salvar, ele vai ter a chance, enquanto estando encarnado, de modificar as suas ações, seus sentimentos. E favoreceremos a ele. Daremos uma chance, uma oportunidade para ele se melhorar nessa existência. Salvar a sua vida. Por trás dele poderá existir uma esposa, filhos, que estaremos favorecendo. Não ficará uma mãe solteira, sozinha, né? A cuidar dos seus filhos. Nessa questão da virtude, da caridade que ele coloca ali, né? Caridade e humildade. Tornai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Na questão 895, Allan Kardec coloca a seguinte questão, do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. No devotamento e na abnegação, principalmente na abnegação, não existe o interesse pessoal. Até tem certas pessoas, certos estudiosos que colocam, né, que Allan Kardec, muitas vezes os espíritos, parece que eles se contradizem muitas vezes nas colocações do devotamento e da abnegação. Mas na verdade são duas palavras, duas ações que elas se complementam. Uma é sequência à outra. O devotamento é uma fase e a abnegação já é algo muito mais aprofundado. O devotamento é algo que você tem e você faz realmente por desinteresse. Mas a abnegação é algo que vai muito mais do que isso. Tem outras pessoas que também colocam que o devotamento ele ainda tem um pouco desse interesse, né? Mas é aquela pessoa que faz tudo aquilo com vontade, com amor,
com felicidade, com alegria. Todas as suas ações, todas as suas tarefas, seus deveres, ele faz com total devotamento àquela tarefa. Seja de pai, seja de filho, seja no trabalho. Mas ele ainda tem um pouquinho de interesse. Já o devotamento não tem interesse nenhum, porque realmente já é uma virtude. Que a virtude, uma das características da virtude é o total desinteresse pessoal. Que no caso aqui ele começa, né? Postos de lado os defeitos, os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição. Então ainda, se existe um interesse pessoal, existe uma imperfeição. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre. A douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda não tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então já é um processo de evolução nosso, evolução de consciência nossa. Se a gente ver a nossa evolução, mineral, vegetal, animal, minal, na fase minal adquirimos o livre-arbítrio, a inteligência, consequentemente o livre-arbítrio, e a moralidade desenvolve-se. Então já aqui já é um estágio mais adiantado de nós espíritos, né? Mais próximos a espíritos bons. Porque o espírito bom, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Aquele espírito que ainda tem muito do interesse pessoal ainda é um espírito imperfeito. O espírito bom já nem pensa o mal do próximo. Ele não tem mais não tem mais expiações, ele só tem provas. Nós imperfeitos ainda temos provas e expiações. Mas o bom ele só tem provas, ele não tem expiações. E o espírito bom, nem provas nem expiações. Um dia alcançaremos esse nível de espíritos puros, né? Mas há esse processo. Então, até um certo momento, fazemos as coisas com devotamento. Allan Kardec até ele coloca aqui uma passagem, né, dos espíritas da Espanha, que ele coloca que, vamos ver se eu acho aqui. Num exemplo dado por Kardec ao elogiar os espíritas espanhóis, esse ponto de emergência é destacado. Já tivemos muitas vezes a ocasião de dizer que a Espanha contava com numerosos adeptos sinceros, devotados e esclarecidos. Aqui é mais do que o devotamento, é a abnegação. Não uma abnegação refletida, mas calma, fria como a do soldado que caminha para o combate, dizendo a si mesmo: o que quer que me custe isto, eu cumprirei o meu dever. É o devotamento daquele que coloca o interesse de todos antes do interesse pessoal. Então, vamos falar sobre o interesse pessoal. E aqui a questão da virtude, porque a virtude ela tem essas três características, né? Você sabe por que você está fazendo, você sabe fazer aquilo que você precisa fazer, e você faz com total empenho, com toda a vontade, com total devotamento. Mas você sabe por que você está fazendo. Você usa a inteligência. Você usa o sentimento e a vontade. Essa é a característica principal da virtude. E total desinteresse. Então, Allan Kardec questiona qual é a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm o seu mérito. Os espíritos nos colocam. Mas a mais importante é a caridade. A mais desinteressada de todas. A mais meritória de todas as virtudes. É isso que os espíritos nos colocam.
Por isso que Allan Kardec coloca o devotamento e a abnegação como características juntas com a caridade. Porque eles têm essa característica do total desprendimento dos interesses pessoais. E dentro daquilo que nós estamos passando como experiência, de espírito imperfeito que ainda somos, temos que refletir sobre essa questão. Passarmos pelas nossas dificuldades com resignação, ou resiliência, com vontade, com certeza, com total devotamento àquela função a qual nós estamos passando. Estimular e desenvolver em nós o raciocínio. Nós, espíritas, recebemos tantas informações através das palestras, dos estudos, ou aquele que entra dentro de um centro espírita, à procura de ajuda, recebe às vezes uma conversação, logo um passe, ou vai escutar uma palestra, orientado a escutar palestras, e depois por conta própria vai começar a estudar, ou por uma orientação também, vai começar a estudar. Então todas essas informações que nós recebemos, elas são importantes, é importante que nós reflitamos sobre elas. Que vejamos em nós, como espíritos ainda que somos imperfeitos, aonde elas encaixam e no que elas podem nos favorecer. Não termos elas só apenas como conhecimento, para termos conversas ou fazermos palestras maravilhosas, mas temos que exercitá-las, principalmente. Sair de nós, né? O abnegado é aquele que faz de si próprio. Aquele que expõe-se em perigo por um criminoso, como já foi colocado antes, né? Sabendo que ele vai voltar a fazer crimes, e expõe o seu perigo, a sua existência, esse é verdadeiramente abnegado. Como eu coloquei, porque naquele momento, aquela pessoa ela pode se arrepender, naqueles últimos momentos. A todos nós, Deus dá a chance, a oportunidade de evoluirmos. Como a gente já colocou em outras palestras, até uma questão de riqueza. Como muitas vezes pessoas que têm riquezas e moralmente são bem atrasados, né? Tem pouca moral. Mas a questão não é esta. A riqueza vem como uma consequência da tua moralidade ser boa, se você é uma pessoa boa. A riqueza ou a pobreza, elas vêm para nós exercitarmos em nós essas virtudes da abnegação, do devotamento, da caridade, do amor ao próximo. Essa é basicamente a função da riqueza ou da pobreza. Então, aquele que reencarna, porque nós não reencarnamos para sermos criminosos, pré-determinado que vai matar alguém. Não, não é assim. Somos nós que decidimos ir lá e causar o desencarne de um irmão nosso. Sempre coloco no início das palestras, né, que eu acho muito importante para nós meditarmos, para nós compreendermos melhor o Espiritismo e aquilo que ela coloca, porque parece muitas vezes que o Espiritismo coloca certas questões que não é entendida, como desarmamento, dentro de uma questão de criminalidade, né? Tem pessoas que não aceitam essa questão do desarmamento. Então, do suicídio, da pena de morte, que para resolver o problema do mundo tem que ter a pena de morte, colocando em questão essa pessoa que a gente está citando aqui, desse criminoso, que isso é uma questão muito grave mesmo, né? Se nós devemos pôr a nossa vida, a nossa existência, para favorecer a este que está se colocando, está em questão de risco de vida, de morte, né? Porque quando você estuda os princípios espíritas, Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, as leis divinas, quando você começa a estudá-las,
e tentando colocar na prática do dia a dia essas leis, que elas não fiquem só dentro dos templos, dos centros espíritas, da nossa cabeça, da nossa memória, mas que colocamos ela na prática no dia a dia, nós vamos ver que é difícil você aceitar. Porque você vai ver naquela pessoa ali um irmão igual a você, com dificuldades, imperfeitos. Que se a gente for fazer uma análise nossa mesmo, muitas vezes nós temos nossas crises de ciúme, de irritação, de cólera. E naquele momento podemos fazer o mal. Conforme foi a nossa criação, no meio ao qual nós nascemos, tem muitos espíritos que pedem para nascer nesses lugares onde essa questão da violência ela é muito forte, onde a droga é muito forte, por uma questão de provas, para ver se consegue suportar e não cai. E também para ajudar muitos que estão ali, necessitados, através do exemplo. Porque não adianta só falarmos, né? É importante o exemplo. O exemplo é a forma mais adequada de educação do próximo e de nós mesmos. Vermos o exemplo do outro. A evolução ela ocorre dessa forma, né? Estudarmos o exemplo do outro, dos grandes gênios da humanidade, através das suas biografias, daquelas pessoas que tiveram grandes atos de bondade, de amor pela humanidade, como o Chico Xavier, o Divaldo, nesse momento agora ainda, né? Jesus, imagina no meio ao qual Jesus nasceu, a violência, a brutalidade, e ele veio com a ideia de amor, totalmente contrária à ideia de crença da época, da maioria, né? Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e tantos outros que reencarnaram como modelos para nós. O maior modelo foi Jesus. É aquele que nós devemos estudar. Outro dia eu estava vendo uma palestra, a Nete Guimarães que coloca, né? Outro dia ela faz uma palestra e perguntou lá, fez uma pergunta, e ninguém sabia quais foram as últimas palavras que Jesus falou antes de se despedir, né? De ir embora, de subir aos céus, assim, posso dizer. Nenhum sabia. Então, aquele que é o nosso maior modelo, nós nem conhecemos a sua história adequadamente. Então, esses espíritos que nós temos que seguir como modelos, e nesse momento da abnegação e do devotamento, são essas virtudes que nos favorecerão essa experiência na matéria. Quando nós começarmos a exercitar em nós, vermos que aquilo que estamos passando por dificuldade, aquelas dificuldades que estamos passando, fazemos um link com as leis de Deus, com os princípios espíritas, vermos naquilo ali algo de importante para nós, nós nos sentiríamos muito mais consolados. É como na mensagem, é como se fosse uma reza, uma oração. Quando a gente tem esse sentimento de devoção, de abnegação, é como se estivéssemos em oração a Deus diretamente. E essas dificuldades elas se tornam muito mais leves. O fardo com Jesus é muito mais leve. Então, que possamos nós realmente querermos, termos a vontade de nos melhorar. Enquanto encarnado é muito difícil. Enquanto desencarnado nós temos uma visão um pouco mais abrangente, né? Quando nós reencarnamos, esse corpo físico nos tira muito da visão. Entramos em contato com a cultura daquela área a qual nós pedimos para reencarnar, ou por uma necessidade temos que reencarnar, e esquecemos. Mas tudo aquilo que nós já alcançamos como evolução, ela sobressai sobre aquela cultura. E que então que aproveitemos esse momento que nós estamos tendo essa lucidez um pouquinho maior, através do estudo do Espiritismo, que é um presente que Deus nos dá, né?
o Espiritismo. Principalmente nós espíritas que já professamos, que já fazemos palestra, que nos colocamos no senso como espíritas, que tenhamos realmente esse ato de sermos abnegados e devotados à causa espírita, à nossa causa evolutiva. Que Jesus nos conforte, nos console, nos dê a coragem. E antes de encerrarmos, como sempre coloco, se tivermos que sair de casa, usemos o IPI. Nas nossas relações lá fora temos que trabalhar. Tem as nossas relações familiares, que possamos evitar aglomerações. Mas se tivermos que ir, que usemos então os EPIs, a luva, a máscara. Se não tivermos a luva, usemos lavar as mãos ou passar o álcool gel. Essa doença ela ainda já tem vacinas bem adiantadas. Não tem uma droga realmente que não tenha muitos efeitos colaterais graves. Tem algumas drogas que dizem que tem certos efeitos benéficos, mas os efeitos colaterais eles são muito agressivos. A vacina realmente está quase chegando. Tenhamos um pouquinho mais de paciência, de coragem, que tudo daqui a pouco está nessa parte mais calmo. E aproveitemos essa oportunidade para revisar a nossa vida, a nossa vida de relação com o próximo, com nossos irmãos, com nossos amigos, com aquele que trabalhamos no nosso serviço e as nossas relações com Deus. Eu agradeço a atenção. Espero que a gente tenha alcançado os nossos objetivos. Esse assunto, como já coloquei, é o item 29 e item 30. Então, eu agradeço mais uma vez e tenhamos uma boa noite. Que assim seja.